Sejam bem-vindos à formação de professores. Sou a educadora Isabel, técnica na gerência de ensino integral da SEDUC Palmas. Vamos apresentar o componente curricular Estudo Orientado. Estudo orientado me faz lembrar de... O que é o estudo orientado? É uma metodologia de êxito que objetiva oferecer um tempo qualificado destinado à realização de atividades pertinentes aos diversos estudos, além de ser um caminho para o autodidatismo do estudante, um estímulo para o desenvolvimento de competências cognitivas, uma estratégia para apoiar a formação da responsabilidade pessoal e de um conjunto de habilidades emocionais e sociais, como a determinação da autoconfiança, curiosidade, autonomia, atitude colaborativa, auto-organização, capacidade de iniciativa, entre outras. O estudo orientado. Quais os objetivos do estudo orientado? Reconhecer a necessidade de desenvolver hábitos de estudo no estudante, estabelecer a diferença entre a qualidade e a intensidade do estudo, desenvolver a capacidade de organizar-se para estudar, compreender e aplicar técnicas de estudo. Por que o estudo orientado na escola? O estudo orientado ele nasceu da necessidade de ensinar os estudantes a aprender a estudar. O estudante, em sua maioria, traduz o estudo por realização de tarefas e não é a mesma coisa. Em casa, o estudante, via de regra, não dispõe das condições necessárias para realizar os estudos, tempo, ambiente e recursos. Então, o que é estudar? Estudar é diferente de estudar muito. É o mesmo que estudar corretamente. Estudar é ler, copiar, fazer tarefas. Estudar é um processo consciente e deliberado para analisar um objeto, fazê-lo próprio e poder reproduzi-lo no futuro. Estudar requer do estudante iniciação e método de trabalho. O que devo fazer? A elaboração de uma agenda pessoal, as prioridades e as necessidades de estudos. Quando devo fazê-lo? Os horários e as rotinas. Como devo fazê-lo? Os materiais necessários e as técnicas utilizadas. Estudar exige do estudante tempo e esforço. Para o estudante é preciso existir sentido e significado na realização dos seus estudos. Assim, ele dedicará tempo, agirá com determinação e responsabilidade diante dos seus compromissos acadêmicos. Estudar implica em confrontar-se com novos conteúdos e materiais para interpretá-los, assimilá-los, retê-los, expressá-los em qualquer situação da vida. O estudo orientado, porém, é baseado nas estruturas em 3 pilares fundamentais que vamos estar fazendo a explanação aqui. O estilo de vida, alimentação saudável, atividade física adequada, postura corporal. Ela é necessária quantidade de horas de sono. Planejamento, atenção e concentração, descanso e relaxamento. Responsabilidade para o estudante, cuidados com os materiais, gerenciamento do tempo, rotina e regularidade dos estudos. O estudo orientado, ele se baseia nesses 3 pilares para o estudante. O estudo orientado e o projeto de vida do estudante. Estudo orientado e o projeto de vida do estudante. Como que ocorre? Desenvolvem competências que permitem ao estudante priorizar e direcionar a sua aprendizagem de acordo com seus interesses e necessidades. Organizar a sua rotina de estudo de maneira responsável e ensiná-la a estudar. Aprender a planejar, a organizar e a executar suas atividades de estudo. Conhecer melhor suas dificuldades e encontrar apoio para a realização dos seus ideais. Exercitar a sua capacidade de iniciativa e determinação. O estudo orientado, ele vai dar esse suporte para o projeto de vida do estudante. Aprendizagem. Por que estamos aqui?
Como ocorre a aprendizagem? Os conceitos da aprendizagem. O desenvolvimento integral do estudante. Ele faz parte de uma interação, ele melhora essa interação, equipe, professor, professor com o outro professor, estudante com o outro estudante. O aprendizado. Como ocorre esse aprendizado? Os 4 Cs do aprendizado para o século XXI é a criatividade, pensamento criativo, crítico, colaboração e comunicação. A motivação, maior motivação e envolvimento dos estudantes ao participar da vida na escola. Ele melhora essa motivação, ele faz parte, se sente parte da escola. A aprendizagem ativa. Qual o conceito dessa aprendizagem ativa? Ela é uma metodologia de ensino que envolve os estudantes no processo da aprendizagem. Exige que os estudantes realizem atividades de aprendizagem significativas que pensem no que estão fazendo. Pode incluir atividades tradicionais, mas se refere a atividades que são introduzidas de maneira dinâmica na sala de aula. A investigação assume papel central. O professor atua como um orientador desse processo. O uso de habilidades, incluindo habilidades de pensamento e comunicação, envolve a conversa, questionar, escrever, jogar, testar, fazer, simular. Criar desafios autênticos para levar o estudante a gratificantes para ele e promove sua autorregulação. Algumas técnicas de aprendizagem ativa são dramatizações, estudo de caso, projetos em grupo, ensino entre pares, debates e demonstrações seguidas de discussões em classe. Aprendizagem. Como aprendemos mais? Nós temos aqui a pirâmide que mostra a capacidade de retenção de conhecimento. Podemos observar que na base da pirâmide, 90% é ensinando os outros, ensinando, repassando o conhecimento que é adquirido. 75% praticando esse conhecimento. 50% discussões em grupos. 30% demonstrações. 20% utilizando recursos audiovisuais. 10% a leitura e 5% assistir uma palestra. Essa aprendizagem ela é dividida entre a aprendizagem ativa na base e a aprendizagem passiva logo acima. Essa pirâmide ela traz para nós educadores uma demonstração de como ocorre essa retenção do estudante em termos de aprendizagem. O estudo orientado para. O que essas duas situações têm em comum? O que a situação A tem em comum com a situação B? Na situação A, que nós temos as bicicletas expostas, na intenção de propiciar uma bicicleta a todos. Uma mesma bicicleta foi dada a cada um dos indivíduos. Vocês podem estar observando na figura exposta que nós temos a mesma bicicleta, o mesmo tamanho. Na situação B, olhem bastante para a tela e observem. Façam uma observação. Na situação B, considerando as particularidades de cada indivíduo, diferentes bicicletas são dadas a cada um, de forma a atender às diversas necessidades. Estudo orientado para quê? Equidade, muito mais que igualdade. Igualdade, quando é colocado uma bicicleta para cada um dos indivíduos. Visa garantir que todas as pessoas recebam o mesmo para que tenham qualidade de vida. Equidade envolve a tentativa de entender e fornecer às pessoas o que elas precisam para viver uma vida de qualidade. O que essas duas figuras nos traz para reflexão quanto educadores? A igualdade é quando colocamos o mesmo conteúdo sem mudar a forma de atender cada estudante na sua especificidade. A equidade envolve a tentativa de ensinarmos cada vez mais de acordo com a necessidade de cada estudante.
Estudo orientado. Como fazer o estudo orientado? Como é a aplicação das técnicas que utilizamos para o estudo orientado? As técnicas de estudos, orientação de estudo, organização de estudo. Como que, por meio de quê? Através do quê? Através das aulas, nós temos as aulas de estudo orientado para serem aplicadas, através das atividades, desenvolver no estudantes a auto-organização, o autodidatismo e a autorregulação, que leva ao desenvolvimento de competências e habilidades em sua aprendizagem. Os estudantes, após realizar os conteúdos de estudo orientado, eles desenvolvem o senso de protagonistas, autônomos, solidários e competentes. O estudo orientado. Qual a importância do estudo orientado dentro do currículo? A importância do estudo orientado dentro do currículo são os momentos de estudo orientado fundamentais para auxiliar o estudante organizar e escolher as técnicas mais adequadas para cada tipo de estudo. Buscar soluções pertinentes para suas dúvidas e problemas e compartilhar suas descobertas de maneira clara e criativa, desenvolvendo assim a sua autoestima. Identificar habilidades mais desenvolvidas e habilidades para as quais precisa dedicar-se com mais intensidade. Estabelecer rotinas e uma agenda de estudos. A importância do estudo orientado na vida do estudante é uma organização para que leve o estudante ao seu autodidatismo na escolha das técnicas a qual mais fazem parte da sua rotina de estudo. Agora nós vamos estar mostrando os momentos que são de estudo orientado e o que fazer em cada momento desse, qual a ação do professor no momento. O momento de estudo orientado, como está mostrado no gráfico, a organização de estudos. Qual a ação que o educador deve ter? Auxiliar na organização e no planejamento desses estudos. Qual atividade que os estudantes devem realizar? Agenda coletiva, formas de estudar, mural, agenda pessoal, que faz parte da organização dos estudantes. O momento de estudo orientado 2, a orientação de estudo. O professor deve orientar os estudantes nos seus estudos pessoais e estruturados. As atividades são estudo pessoal e roteiros orientados. O professor, ele orienta aquilo que o estudante deve estudar de acordo com a agenda semanal de estudo do seu componente curricular. As técnicas de estudos. Como aplicar essas técnicas de estudo? O professor, ele dá aula de técnicas de estudos e projetos. As atividades são atividades de técnicas de estudos e projetos. O professor aplica várias técnicas de estudos para que o estudante tenha uma assimilação melhor dos conteúdos. Estudo orientado, momento 1, a organização. Formas de estudar. Quais são as formas de estudar? Identificar potencialidades e limites, aprimorar a autogestão dos avanços, listar objetos do conhecimento e competência, conhecer as estratégias de estudos, desenvolver o autoconhecimento. O estudante ele precisa desenvolver durante as aulas de estudo orientado o seu autoconhecimento, em qual momento ele vai produzir mais de acordo com o conteúdo ministrado pelo professor. E no decorrer do ano letivo, ele se aprimora cada vez mais no autodidatismo em aplicar as técnicas de estudo. O que preciso estudar mais? O estudante, ele separa o que ele precisa estudar mais, os componentes curriculares que ele mais precisa e os componentes curriculares que ele mais tem conhecimento. Podemos explicar como o quadro ao lado. O que preciso estudar mais? Qual é o componente que eu preciso estudar mais? Esse auxílio, essa condução é o professor de estudo orientado que faz com os estudantes das suas turmas, levando eles a entender as disciplinas que ele tem mais facilidades e as disciplinas que ele precisa estudar mais.
O estudo orientado, momento 2, orientações de estudo, um estudo pessoal. O estudante, ele escolhe o que e como estudar. Individual, duplas, grupos, sozinho, na escola, trabalhos, exercício, estudo para avaliações. O professor, ele fica à disposição para as dúvidas. Observa e faz anotações sobre dificuldades, avanços e formas de estudar, despertando assim o interesse dos estudantes a cada conteúdo ministrado. O estudo orientado, momento 3, são explanadas as técnicas. Por que é importante apresentar, ensinar técnicas de estudo? O que leva as técnicas de estudos a ser aprimorado na vida do estudante? O estudante ele aprende a conhecer, experimentar e testar várias vezes, várias técnicas, compreender e fazer escolhas adequadas de acordo com os seus interesses. A igualdade e a equidade. Igualdade. Ao se trabalhar com a igualdade para todos os estudantes, nós vamos considerar o quê? O mesmo ponto de partida, mesmos fatores e condições, mesma necessidade. Quando nós fazemos a equidade na escola, ao se trabalhar com a equidade, nós vamos considerar o quê? Diferentes pontos de partida de acordo com o estudante, diferentes fatores e condições, diferentes necessidades. Essa é a diferença entre a igualdade e a equidade para atendermos os estudantes de acordo com a sua necessidade real. Professores, todos esses materiais abordados nessa aula de hoje vão estar na plataforma Moodle, para que façam a consulta e façam a aprimoração do componente estudo orientado. Muito obrigada, Isabel.